Um novo tipo de relacionamento tem levado famílias à justiça. Pois é, quando 3 pessoas decidem começar uma união amorosa, elas formam os chamados trisais. Pois esses trisais estão tendo filhos e agora buscam o reconhecimento da configuração familiar na certidão de nascimento das crianças. Mas essa é uma situação que não está prevista em lei. É um triângulo amoroso, mas sem nenhuma disputa, porque aqui todos se relacionam. Priscila, Marcel e Regiane formam um trisal. Priscila e Marcel já estavam juntos há mais de 20 anos. A gente tinha uma boa relação, não tinha nada que desabonasse, né? Então não fazia sentido mesmo. Sim, não era assim, tô com uma crise no casamento. Não. Até que a Regiane, amiga da Priscila, entrou na relação. A gente virou muito amiga, muito amigas, assim, uma afinidade muito grande. E essa amizade virou paixão. Mas acabou que aí um dia a gente saiu os 3 juntos para uma festa e a gente ficou os 3 juntos. Quando se viram envolvidos numa relação a 3, nem eles entenderam o que estava acontecendo. Porque na minha cabeça era um negócio muito louco, assim, porque como é que eu posso me apaixonar por ela, mas eu continuo amando o meu marido? Aí como que eu entro num relacionamento desse que eu tô destruindo algo que era pra mim perfeição? Como? Como os relacionamentos se transformaram ao longo da história? O amor é uma construção social. Se você analisar a história, você vai ver que em cada período o amor se apresentou de uma forma. Até o século XIX, as famílias moravam no campo, famílias grandes, mãe, tio, primo. E aí, depois da Revolução Industrial, a família formou a família nuclear, mãe, pai e filhos, que se deslocaram para os centros urbanos para trabalhar nos escritórios, nas fábricas. Aí já mudou a família. Nos anos 60, uma inovação científica mudou a vida da mulher. A pílula foi um marco na história. Então, dissociou o sexo da procriação, as separações começaram a ser bem naturais. Então, você começou a assistir pais que se separam, aí o filho do outro casamento vai morar junto. O que a gente está vivendo neste momento? Relações livres, poliamor, amor a 3, e não sei mais quantas surgirão. Mas a lei brasileira ainda não reconhece esses novos relacionamentos. O Estado brasileiro ainda não reconhece essa família formada por mais de 2 pessoas. Aliás, o Conselho Nacional de Justiça, em 28 de junho de 2018, recomendou que os cartórios não lavrassem escrituras dessas uniões, que a gente chama de uniões poliafetivas. Direito de família, por exemplo, não existe nada que reconheça ou proteja os direitos do trisal, assim, ou existe? Não tem. E quando o trisal decide ter filhos? O nome do Pierre foi escolhido pelo Marcel pelo seguinte motivo. Toda a vida eu chamei ela de Pi. E depois veio a Rê. Então ficou a Pi e Rê. Ele tem 2 mães até no nome, você viu? Exatamente. Pra comprovar. Não tem como falar que ele não tem 2 mães. Isso é que é criatividade. Quem engravidou do Pierre foi a Regiane. E na certidão de nascimento dele, no campo filiação, constam o nome dela e o nome do pai, o Marcel. E aí é que tá o problema. Para eles, Pierre é filho dos 3. Mas como a união deles não é reconhecida pela lei, para ter o nome dos 3 na certidão do Pierre, eles vão percorrer um longo caminho. Ela só poderá inserir o nome dela não porque ela faz parte do trisal, mas é porque ela terá desenvolvido porque ela desenvolveu uma relação afetiva, socioafetiva com a criança e se tornou mãe. Essa possibilidade existe por conta da teoria da multiparentalidade. É quando uma terceira pessoa desenvolve uma relação de afeto e cuidado com a criança e deseja ser legalmente responsável por ela. Pode ser um padrasto, uma madrasta, uma avó ou outra mãe ou pai. Mas é preciso provar na justiça que existe realmente um vínculo forte com a criança. Só depois dessa comprovação e da decisão do juiz, o nome dessa terceira pessoa passa a constar na certidão da criança, no campo filiação. E se for da vontade de todos, a criança pode ganhar mais um sobrenome. Já existe no Brasil
muitas crianças, muitas pessoas com o nome de 2 pais e uma mãe, em diversas situações. Maria Carolina, Douglas e Claise também formam um trisal e também tiveram um bebê, o Henrique. Ela estava presente durante toda a gravidez, né? Então ela estava ali do nosso lado o tempo todo, como realmente uma mãe. Eles estão tentando na justiça a mudança na certidão para incluir o nome dos 3. E a gente está pensando nele. Eu quero poder buscar ele na escola e ninguém falar que ele não é meu filho. Eu quero poder acompanhar num médico e não precisar esperar na sala de espera. A gente vai passar por uma assistência social, um psicólogo, para eles poderem avaliar a gente. E quais são os direitos de uma criança que tem 3 pais? E quais as obrigações dessa terceira pessoa que registra a criança como filho? Uma vez que se tornou pai, tem os mesmos direitos e obrigações de um pai, né, de uma família, de um pai tradicional, direitos e obrigações iguais. Mas se o trisal se separar, como fica a guarda da criança? Geralmente, quando por exemplo, se é o casal trisal se dissolveu, quando é um casal comum, final de semana com um, final de semana com o outro. Agora essa equação vai ter que ser refeita. Ao invés de ser todo final de semana ou de 15 em 15, vai ser de 20 em 20. E quem pagaria a pensão? A obrigação dos 3, na medida dos seus ganhos. Quem ganha mais, paga mais. Então, se o trisal se dissolveu, seja um saindo, ou os 3, né, foi cada um para um lado, eles mantêm a responsabilidade como se fosse 2, só que tem um a mais. Marcel, Priscila e Regiane também vão entrar com um processo pedindo que Priscila seja incluída como mãe na certidão do Pierre. Pra amanhã ou depois eu não tenho que ficar explicando para as pessoas o porquê que eu sou mãe dele. Eu tenho um documento que prova que eu sou mãe dele, então eu também sou responsável por ele. Esses trisais estão aumentando cada vez mais, vai chegar numa hora que eles vão ter que ter direitos reconhecidos, né? Porque eles precisam da proteção do Estado. É a mesma luta histórica dos filhos fora do casamento, das uniões homoafetivas. Não é porque somos 3 que o nosso relacionamento é melhor do que um relacionamento onde são 2 pessoas. É só um outro tipo de relacionamento. Entendeu? A gente não quer impor isso pra ninguém. Mas mostrar que é uma possibilidade que as pessoas podem viver sim.